Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Fanta. Fui programador de computadores por uns 15 anos, tá? Então conheço bastante. Já programei em várias linguagens de programação, tá? Inclusive já desenvolvi também braços robóticos usando a programação. O assunto aqui é urnas eletrônicas e o relatório das Forças Armadas, tá? Então vou dar um parecer bem técnico aqui para quem não conhece. Primeiro eu vou explicar o que que é, né, o que que eles quiseram dizer ali no relatório deles, né? Eu preciso explicar o que que é cada coisa, né? Código-fonte e código binário. Eu vou explicar o que que é cada um, tá? O código-fonte, na realidade, é um código em linguagem humana, tá? Então, quando alguém vai programar um programa de computador, ele usa uma linguagem humana, tá? Então, existem arquivos onde você grava, né, essa programação em linguagem humana. O pessoal conhece bastante o arquivo .txt, né, aquele arquivo de texto. É algo parecido com aquilo ali. Aí qual que é essa linguagem humana? Simplificando um pouco, vai ter um monte de se ali no código, né? Então, pô, se a pessoa digitar o número 22, então contabiliza e soma mais um voto para o Bolsonaro. Se a pessoa digitar 13, contabiliza mais um voto para o Lula e vai somando isso. Então, assim, a linguagem humana é isso. Você pegar o código, mas só que é em inglês, né? É basicamente isso, é um monte de if, né, que é se em inglês, e a pessoa coloca as condições ali. Então, a programação é basicamente isso, e em linguagem humana, que nem eu disse para vocês, é basicamente isso. Vai ter uma linha lá escrita, se digitar 22, contabiliza um voto para o Bolsonaro, soma mais um. Quanto que tinha? Tinha um, então agora é dois. Então, ele vai programando isso em linha, com todos os candidatos e etc. É tudo em linguagem humana. Se você abrir o código, vai estar lá em linguagem humana, você consegue entender isso. Eu acho que é uma linguagem pré-estabelecida, né? Não é qualquer coisa que você escreve ali. Existe uma linguagem de programação ali. Tá? Então, isso é código-fonte. O que é código binário? O computador não entende nada disso. Se acontecer isso, faz aquilo, ele não entende a linguagem humana. Ele entende o código binário. Ele só entende 1 ou 0, 1 ou 0. A linguagem dele é 1, 0. Só tem esses dois caracteres, tá? Que é 1 e 0. Então ele não entende nada esse negócio de se, não, faz isso, se for 13 faz isso, se for 22 faz isso, se for isso faz aquilo, soma mais um, ele não sabe, não entende nada disso, computador. Nenhum computador do mundo entende isso. Tá? Então, assim, existe o código-fonte e o código binário. O computador só entende o código binário. E agora, o que eu faço? Existe um programa no meio que chama compilador. É um programa que foi desenvolvido que interpreta esse código-fonte em linguagem humana, converte ele e transforma em código binário. Então, você vai ter um monte de 1 e 0, assim, para você ver. Um código-fonte que tem lá 10 linhas, né, que eu comentei com vocês, 10 linhas, coisas pequenas ali, né? Com, vamos dizer assim, 50 caracteres. 10 linhas, 50 caracteres ali, um código-fonte. Quando você transforma para binário, ele transforma para bilhões de 1 e 0. Tá? Então, assim, é impossível você programar na linguagem do computador 1 e 0. Não existe ninguém que programa em 1 e 0 ali. Eu tenho que programar na linguagem humana. Depois, esse compilador que esse programa, ele lê esse arquivo e transforma em binário e põe no computador aquele código binário que agora sim ele vai entender. Então, assim, se você abrir o código binário, você não vai entender nada. É uma quantidade de 1 e 0 gigantesca, assim, não dá para entender nada. Tá? Então, assim, o que as Forças Armadas falaram? Eu analisei o seu código-fonte, mas eu não tive acesso a como esse código-fonte se transforma em binário. Ou seja, eu não sei se esse código-fonte que eu analisei foi esse código-fonte que se transformou em binário que vocês colocaram na urna. Né? Então, eu não tive acesso. Onde é que vocês armazenam esse código? Cadê o compilador? Eu posso ver o compilador? Não posso ver o compilador. Em que momento e quem faz esse processo de converter esse código-fonte com compilador em binário antes de colocar nas máquinas? Quem faz isso? Eu não sei. Então, o relatório, pelo que eu entendi do relatório aqui das Forças Armadas, é basicamente isso. Então, ó, a pessoa que compila esse código-fonte e joga para o binário, quem é essa pessoa? Se essa pessoa for mal intencionada, ela pode não compilar esse código-fonte,
né, que foi desenvolvido ali, que todo mundo viu, todo mundo testou, que eles abriram o código-fonte, mas eu não sei se foi aquele código-fonte que foi para as urnas, que foi transformado em código binário e foi para as urnas. Cadê esse caminho? Eu preciso ver como é que vocês fazem isso. Então aí está o perigo, né? Assim, dizer que foi. Ninguém está dizendo que teve fraude, não. As Forças Armadas, pelo que eu entendi, está dizendo, ó, pode ocorrer, existe uma vulnerabilidade, tá? Então, para vocês entenderem o que eles quiseram dizer, foi isso. Eu não sei como é que foi transformado isso. Não sei se a pessoa que compilou isso compilou o código-fonte que eu analisei, ou se ele compilou outro. Ele poderia ter mudado, para vocês verem como é simples. Imagina que tem um código-fonte lá. Se for digitado 22, contabiliza Bolsonaro. Imagina que o cara pegou esse código-fonte, né? Copiou na máquina dele, e na hora que ele foi compilar para binário, ele foi lá e mudou uma linha. Se for o código 22, vai contabiliza para o Lula. Ou vice-versa, tá? Não vou, tanto faz. Ou se for código 13, contabiliza para o Bolsonaro. Uma linha de código que ele alterar ali, sabe? Pode dar vai converter isso para a urna e ninguém vai ver, porque está em código binário. Depois que transforma em código binário, existe um método que chama engenharia reversa, que eu consigo transformar o código binário de novo em código-fonte, mas é muito difícil de fazer isso. Às vezes ele não volta 100% igual. Tá? Então é muito difícil fazer isso. É uma engenharia reversa. É muito mais fácil você pegar um código humano e transformar em binário do que reverter, mas dá para fazer isso. Então, qual seria a solução? Pega essas urnas que o pessoal está falando que teve só a volta para o Lula, pega esse código binário, se der, e faz uma engenharia reversa e volta ele. E dá para a Força Armada analisar. Pronto. Se o código binário está idêntico ao código que está lá e não tem nada de errado, resolveu. Acho que é simples de resolver, né, essas coisas. É mais fácil de resolver assim, né, do que talvez ser um pouco mais agressivo, um pouco mais autoritário. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu ali no relatório, para vocês entenderem o que esse relatório. E outra coisa, uma solução muito boa, pessoal, aí, se alguém do TSE estiver assistindo, uma solução para resolver o problema de vocês. Vocês continuam com o sistema do jeito que está, 100%, não precisa mudar nada. Só que na hora que a pessoa digitar lá e dá Enter, aparece um comprovante de papel lá que a pessoa olha, ó, tá, realmente foi o 22, ou foi o 13, e foi pro Lula, ou foi pro Bolsonaro. A pessoa vê e vai cair na urna, tá? E aí vocês continuam com o processo igual, é automatizado. Então, ó, terminou, pega lá o pendrive lá da urna eletrônica, coloca lá no servidor para subir essas informações para o centralizador dos votos, né? Continua assim, só que aí, ao mesmo tempo, enquanto está subindo lá, né? Fala para o pessoal que está ali, organizando aquela sessão, né? Pegar os papeizinhos e ficar contando na mão e depois bater com o que deu na urna, sabe? Caso deu tudo certo, ela não faz nada, ela já subiu, está contabilizando mesmo jeito. Caso deu alguma coisa errada, opa, deu alguma coisa errada. Elas ligam um alarme para o TSE, ó, deu um problema aqui, está diferente. O papel está diferente do que aconteceu na urna. Pronto. Resolveu todos os problemas, sabe? E o sistema vai continuar o mesmo, não vai mudar nada. E eles vão economizar muito dinheiro nessa parte de testes. Não vai precisar testar mais. Você não precisa lá, a pessoa ver o código fonte, ver esse código. Não precisa mais, porque como vai ter esse double check, o cara pode, se o cara alterar o código fonte, já vai mostrar ali, porque o papelzinho vai estar diferente. Então acabou, não vai precisar testar mais, não vai precisar mais olhar o código-fonte, não vai precisar mais nada, porque vai ter o double check. E vai continuar a mesma coisa, vai ser apurado rápido, e caso não vai acontecer, porque pelo que dizem a urna não tem problemas, então nunca vai acontecer se a pessoa contar e está diferente. Ou seja, sempre vai contabilizar tudo rápido e aí vai ter um double check ali para todo mundo olhar. Ó, tá aqui os papéis, todo mundo pode olhar, acabou o problema. Tá? Então era a mensagem que eu queria dar aí para você técnico, para vocês entenderem o que as Forças Armadas aí quiseram dizer. Né? Eles não disseram que teve fraude, eles disseram, tem vulnerabilidades, eu não entendi como é que funciona esse processo, eu expliquei para vocês como é que é. Então, para todo mundo ficar tranquilo e acabar com essa desconfiança, está muito simples o resultado aí, tá fácil de resolver isso daí.
Espero que tenha ajudado aí com essa informação, né? E essa informação aí chegue até o TSE, se possível, porque aí eles vão resolver os problemas deles e o problema de todo mundo e vai acabar as manifestações. Ok? Até mais.